4 pracinhas brasileiros partem para uma missão não oficial: desativar minas em uma estrada italiana. Essa é a proposta do filme A Estrada 47, tema dessa edição do Cine Brasil, sobre o qual conversamos logo depois da vinheta. Eu sou Diego Cardoso e você está no canal Cultura e Ação. Em julho de 1944, o então presidente Getúlio Vargas começou a enviar para a Europa as primeiras tropas da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, e também da FAB, a Força Aérea Brasileira. Um contingente que totalizou mais de 25 mil homens que lutaram ao lado das forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial e que ajudaram os norte-americanos a libertarem a Itália, ainda parcialmente ocupada pelas forças nazifascistas. Os pracinhas, que foi como ficaram conhecidos os soldados brasileiros, eram em sua maioria jovens humildes, ruralistas com pouca ou nenhuma instrução, que se viram atirados no campo de batalha após um curto período de treinamento em técnicas de combate e estratégias de sobrevivência, que na verdade não os prepararam para a realidade da guerra e muito menos para o clima extremo da região, com temperaturas frequentemente abaixo de zero. E é justamente nesse cenário que acontece a ação do filme A Estrada 47, produção ficcional sobre a atuação brasileira na Segunda Guerra Mundial, que acompanha a trajetória do Tenente Penha, personagem de Júlio Andrade, Sargento Laurindo, vivido por Togum Teixeira, e os soldados Piauí, interpretado por Francisco Gaspar, e Guima, personagem de Daniel Oliveira. 4 militares do batalhão de engenharia da FEB, que após sofrerem um ataque de pânico na linha gótica, a mesma região onde foi travada a Batalha de Monte Castelo, acabam perdidos na terra de ninguém. Que isso, Piauí? Volta, soldado! Desafiando o frio, eles se veem divididos entre o medo de retornarem a seus postos e enfrentarem uma possível corte marcial por deserção ou encarar um ataque surpresa das forças inimigas. Mas ao encontrarem com o jornalista Rui, personagem de Ivo Canelas, e descobrirem a existência de uma estrada minada na região, acreditam ter encontrado a oportunidade perfeita para se redimirem do erro cometido. São os americanos falando com os partisanos. Tentaram abrir uma estrada na 47 com os tanques. Tá bastante minada. Eu acho que eles não vão enviar mais ninguém para abrir essa estrada. Eles então partem juntos para a missão não oficial de desativar as minas e assim liberar a Estrada 47, o que poderá permitir que o exército norte-americano liberte uma vila italiana do controle nazista. A Estrada 47 é uma coprodução entre Brasil, Itália e Portugal, escrita e dirigida por Vicente Ferraz, que até então havia dirigido apenas documentários, uma experiência que vemos refletida positivamente na estética desse filme. Os fatos que acompanhamos nessa produção não se baseiam em uma história específica, mas em episódios reais envolvendo a participação brasileira nesse conflito, como a atuação de grupos de engenheiros de combate brasileiros desativando minas em campos e estradas, a captura de soldados alemães pela FEB e as já conhecidas dificuldades dos pracinhas brasileiros diante do treinamento insuficiente e do inverno rigoroso da região. E até um episódio muito semelhante ao que vemos aqui nesse filme, ocorrido, segundo a historiadora Carmen Lúcia Rigoni, no dia 4 de dezembro de 1944, quando um regimento recém-chegado ao Monte Castelo teria debandado após se assustar com a artilharia inimiga. Temos aqui um recorte da atuação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, cuja participação e conquistas nas missões assumidas acabaram ganhando o caminho do esquecimento dentre os países envolvidos no conflito. E a escassez de filmes que retratassem a participação brasileira no teatro operacional italiano acabaram contribuindo para o esquecimento internacional desse legado. Mas o que o espectador precisa ter em mente é que A Estrada 47 não é uma superprodução hollywoodiana de guerra
guerra com épicas cenas de batalha e efeitos pirotécnicos, mas sim um drama sobre relações humanas e um cenário de guerra. O filme explora o psicológico dos combatentes brasileiros, seus medos, questionamentos e incertezas diante de uma guerra cujas causas eles se sentiam totalmente alheios. E isso se vê refletido na narrativa do personagem Guima, que através de uma carta ao pai descreve a situação dos soldados brasileiros naquele caótico e assustador cenário. Não consigo encontrar uma razão nesse caos. Nem sei por que fazemos parte disso. Alimentando esse monstro, esse redemoinho que vai tragando tantas almas. Que essa desgraça nunca aconteça com a nossa família, meu pai. Essa narrativa tem como base a pesquisa realizada por Vicente Ferraz para a elaboração do roteiro, que recorreu a diários, cartas e até entrevistas com ex-combatentes para construir o perfil psicológico dos pracinhas na campanha brasileira. Aliás, falando em pesquisa, uma coisa que impressiona aqui em A Estrada 47 é a sua fidelidade histórica, tirando, claro, uma ou outra licença poética que são comuns às produções cinematográficas. O filme foi todo rodado na Itália durante o inverno e em locações próximas às regiões onde os pracinhas atuaram durante o conflito. Vicente Ferraz também alugou e emprestou dezenas de objetos de museus e de colecionadores de relíquias da Segunda Guerra, incluindo os tanques M4 Sherman e os uniformes utilizados pelo elenco durante a produção, que são todos originais. Sobre o elenco, na minha opinião, todos se destacam em suas atuações, mas sem dúvida o que chama atenção aqui é a relação entre o pracinha Piauí, personagem de Francisco Gaspar, e o prisioneiro nazista Maier, interpretado pelo ator alemão Richard Sammel, rosto já conhecido pelo público por seus papéis em filmes como Bastardos Inglórios e Cassino Royale. Os dois protagonizam cenas que, além de funcionarem como alívios cômicos, também refletem o factual cavalheirismo dos combatentes brasileiros para com os seus prisioneiros inimigos. A Estrada 47 também esconde algumas referências subliminares. Durante a minha pesquisa histórica para esse vídeo, eu descobri, por exemplo, que o nome Laurindo, atribuído ao sargento sambista interpretado por Togum Teixeira, não foi uma escolha ao acaso. Em 1943, Erivelto Martins criou um personagem, o sambista Laurindo, no samba homônimo interpretado por ele, Dalva de Oliveira e Nilo Chagas, o famoso Trio de Ouro, numa canção que protestava contra o fim dos desfiles de carnaval na Praça 11, aqui no Rio de Janeiro. Mas logo esse personagem reapareceu em outros sambas, alguns enaltecendo a campanha brasileira, como é o caso de Cabo Laurindo, de 1945, na voz de Jorge Veiga. Laurindo voltou, foi coberto de glória. Ainda em 1945, Laurindo apareceria em outro samba, Conversa Laurindo, de José Gonçalves e Ari Monteiro, uma canção que questiona o heroísmo do cabo. Você não foi onde estava o rival, anda dizendo que lutou como um herói. Mas sem dúvida, o samba envolvendo o personagem que mais me chamou atenção foi Quem Vem Descendo, do Trio de Ouro, que, reza a lenda, inspirou a alcunha de Laurindo para aquele regimento que eu comentei no início do vídeo, que debandou descendo o morro, no caso, o Monte Castelo, durante um confronto com a artilharia inimiga. Vicente Ferraz cria nesse filme um microcosmo da atuação brasileira na guerra, através desse pequeno grupo de soldados que decidem praticar um pequeno, porém importante ato de heroísmo. Se a gente observar bem, isso é basicamente uma alegoria da heróica
porém modesta, participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que apesar de ter cumprido um papel importante nas missões que assumiu, seu contingente de pouco mais de 25 mil homens era bem pequeno se comparado ao de outras tropas. Por isso, A Estrada 47 é um filme coerente que foge do estereótipo das produções de guerra heróicas e ultra-patrióticas ao transmitir uma mensagem pacifista, mas sem deixar de enaltecer o papel dos soldados brasileiros no teatro operacional italiano, ao mesmo tempo em que também expõe a nossa invisibilidade no conflito. Isso fica muito claro nas cenas finais, quando vemos a chegada das tropas norte-americanas. A Estrada 47 foi o grande vencedor dos festivais de Gramado e Ibero-Americano, além de ter participado da seleção oficial de diversos outros, como por exemplo o Festival do Rio. O filme pode ser assistido hoje através do Telecine Play ou no Canal Brasil pelo Globosat Play, além de estar disponível também em DVD distribuído pela Europa Filmes. E antes de finalizar, uma curiosidade. É bem comum se ler por aí matérias que atribuem ao filme Estrada 47 o título de primeira produção ficcional a retratar a atuação dos combatentes brasileiros na Segunda Guerra Mundial. No entanto, essa informação está incorreta, porque esse título, na verdade, pertence ao filme Sangue, Amor e Neve, produção em preto e branco adaptada do romance homônimo de Valdir Magalhães Pires, dirigida em 1960 por Jerônimo Geberlotti, e que narra a história de um tenente da FEB que se vê dividido entre a guerra e o amor por uma italiana. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar a divulgar e de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.